Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Esse texto tão conhecido, o Evangelho segundo João, capítulo 15, e nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo 12. E eu vou usar a versão NVI. Jesus, falando aos seus discípulos, disse: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vamos até aí. Jesus está dizendo muito claramente que sem Ele a gente não pode fazer coisa nenhuma. E para cumprir o mandamento que resume todos os outros, né? Amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus não nos amou quando nós já compreendíamos o seu amor. Jesus não nos amou quando nós já buscávamos corresponder a esse amor. Jesus nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Não há mérito nenhum em nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só temos a compreensão do amor de Deus porque o Espírito Santo nos convenceu. Não foi pelo seu intelecto que você discerniu que Deus era o melhor para você. O Espírito Santo é quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E Jesus está colocando um prumo para nós, sobre como nós vamos edificar o nosso relacionamento com Ele. Sobre qual mandamento nós vamos edificar. Amando o próximo como você ama a si mesmo, amando o próximo como Jesus nos amou. Amando o próximo que não tem condição de ser amado. Amando o outro que não é amável. Amando o detestável, amando o pecador, amando o imundo, amando aquele que não crê em Deus, amando aquele que despreza Deus. É assim que nós somos amados por Jesus e o prumo que Ele coloca é esse. Já sentiu que sem Ele a gente não pode mesmo, né? Quem de nós consegue amar um assassino aqui? Quem de nós já não desejou jogar uma bomba em algum lugar lá em Brasília? Essa é a nossa carne. Essa é a nossa humanidade gritando. A gente quer fazer justiça. Mas o prumo que Jesus colocou é destoante da carne. Ele diz: vocês não podem dar frutos
se não tiver em mim. O fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, ele só flui de uma vida enxertada em Cristo. De um relacionamento com Ele que não acontece só no domingo. É maravilhoso a oportunidade de nós podermos congregar. Quantos cristãos no mundo desejariam ardentemente ter a liberdade de sair com a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja no domingo de manhã e cantar canções e a vizinhança toda ouvindo as canções que a igreja canta. Como eles desejariam viver isso? Mas tem que se encontrar escondidos, em igrejas subterrâneas, em grupos menores, e sussurrar as canções de louvor. Mas Deus tem sido glorificado na vida daqueles irmãos, porque eles estão cheios do Espírito. Jesus está deixando bem claro, sem mim vocês não vão conseguir. A humanidade de vocês, a carne de vocês, a inclinação de vocês, é dada à queda. Mas se vocês se aproximarem de mim, se vocês se relacionarem comigo, se você andar comigo, se você estiver enxertado em mim, a minha vida vai jorrar livremente em você e vai te habilitar a amar o próximo como eu te amei. Se nós ficarmos distraídos buscando as bênçãos de Deus, e quando eu digo bênçãos de Deus, eu não estou dizendo das bênçãos espirituais, do fruto do Espírito. Gente, a gente pede cura para Deus, a gente pede libertação para Deus, a gente pede um emprego novo para Deus, a gente pede uma melhoria na nossa vida financeira, a gente pede para Deus um casamento, a gente pede para Deus um filho, se a gente está tendo dificuldade de engravidar, a gente pede para Deus, a gente pede sem dó nem piedade, a gente clama, a gente pede quando alguém está internado, a gente não quer perder aquela pessoa, a gente bate na porta de Deus, ó Deus, cura, ó Deus, transforma, mas a gente não pede, ó Deus, tira essa inveja de dentro de mim, ó Deus, me ensina a amar o fulano que me irrita, ó Deus, me subjuga o meu ser ao teu senhorio, Senhor, ó Deus, me ajuda a deixar de ser fofoqueira, ó Deus, eu não quero odiar o meu vizinho, eu quero ser bênção na vida do meu marido, Senhor, me ajuda. A gente não busca, não. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A gente só procura Deus para as nossas urgências. A gente só procura Deus para a gente ter a cura, ter a provisão, ter a libertação, ter a bênção de Deus sobre um filho que está desviado. Mas isso não é relacionamento saudável, não, gente. Isso é usar Deus. E ninguém pode usar Deus. Então você fica na tentativa, fazendo, na verdade, parceria com o inferno. A gente fica vivendo uma vida pensando que é cristão, mas não é. Por que não somos? Porque o nosso fruto não condiz com a nossa palavra. É a mesma coisa de você caçar jabuticaba num pé de jabuticaba e achar manga. Olha que aberração. Jabuticabeira dá jabuticaba. E se espera de que quando os filhos de Deus que se autodefinem cristãos, que se encontrem os frutos de Cristo. O perdão, a benevolência, a doçura, a alegria, a paz, a confiança, o domínio próprio. Se espera nos cristãos que eles sejam parecidos com Cristo. A gente parece com todo mundo, menos com Jesus. Isso está gerando uma confusão em tanta gente. Que a gente fala uma coisa, estampa uma coisa na camiseta, mas quando você chega perto, o odor que exala é outro. Interesses, amor ao dinheiro, cobiça, invejas, comparações, competições, traições no meio do povo de Deus, violência, mentira. E Jesus está convidando, chega perto. Não fica só pendurado na videira, não.
Pendurado na videira, essa galera que diz que é cristão, mas não dá fruto nenhum, fica lá secando. Só atrapalhando, quase uma erva daninha no meio do corpo. Ele fala, vocês têm que estar enxertados em mim. Porque aí a minha vida vai jorrar em você. E como que a gente é enxertado em Jesus, gente? A partir daquele momento que você compreendeu a salvação em Cristo Jesus, compreendeu que você não tinha condição de ser salvo pelos seus esforços, que você não tinha condição, e continua não tendo condição de ser salvo pelas suas boas obras, pelo seu bom caráter, né? A gente confunde muito excelência moral com salvação. Não, gente, primeiro a gente foi salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus e naquilo que Ele fez na cruz. Depois nós entramos no processo de santificação, e é disso que Jesus está falando aqui. Para vocês produzirem frutos, vocês têm que estar comigo, têm que andar comigo. Vocês entenderam que eu paguei o preço, vocês entenderam que eu vim fazer reconciliação entre vocês e o Pai, porque esse relacionamento estava quebrado pelo pecado. Agora eu paguei a dívida que era de vocês, eu abri um novo e vivo caminho pela minha própria carne e morte, mas eu ressuscitei, e vocês vão ressuscitar. Mas até lá, vocês vão viver uma vida que aponta para Deus, vocês vão voltar a viver para a glória de Deus. Tudo na vida de vocês vai glorificar o Pai, e quando eles olharem para vocês, eles vão ver o amor do Pai expresso, e também vão desejar ter um relacionamento com o Pai. Mas existe um evangelho em curso, um falso evangelho em curso, que vem para Jesus que Ele vai te dar. Vem para Jesus que Ele vai consertar a sua vida. Vem para Jesus. Não, vem para Jesus porque Ele já te deu tudo. E agora é a vez de você dar. É a vez de você se doar para que outros conheçam a graça e o amor redentor de Jesus, enquanto eles veem a sua vida sendo formada à imagem e semelhança de Cristo. Quando o mundo olha para a gente, eles têm que ver um amor transbordante, uma generosidade, uma gentileza, que não pode emergir de homens. O que esse cara tem? O que essa mulher tem? Quando eu estou angustiada, é na casa dela que eu quero ir para abrir meu coração. Quando eu estou em dificuldade, eu quero que ele olhe por mim. Nós temos vivido uma vida tão voltada para nós mesmos, meus irmãos. E esse não é o propósito de Deus. Deus tem sido glorificado na sua vida. E eu não estou falando de fazer na igreja, não. Eu estou falando de ser 7 dias por semana, 24 horas por dia, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. E um bom lugar para você começar a ser crente é dentro de casa. Porque ser crente no púlpito, ser crente na igreja, ser crente no culto da praça, é fácil. Mas ser crente mesmo, a gente é nos relacionamentos interpessoais. Você tem que ser uma bênção para sua esposa, um homem de Deus. Um homem que ela não teme se submeter, porque ela sabe que você ama como Cristo ama a igreja. Cristo não abusa da igreja, Cristo não bate na igreja. Cristo não estupa a igreja, Cristo não ofende a igreja. Cristo não humilha a igreja publicamente. Cristo a adorna, a embeleza, a santifica e a faz frutífera. Será que é assim que os maridos dessa igreja têm cuidado das suas esposas? E vocês, mulheres? Faz tudo para os outros da rua, mas o marido pede para fritar um ovo. Não sou sua empregada, não. Mas a Bíblia não fala que tudo quanto fizer, desfazei-o como para o Senhor? Vai lá fritar o ovo para o seu marido como se fosse para o Senhor. Vai levantar esse homem com a sua palavra de bênção. Vai orar por ele quando ele não estiver bem. Vai profetizar vida na vida dos seus filhos, mãe. Para o patrão ser uma mulher maravilhosa, mas dentro de casa ser uma Jezabel, uma mulher rixosa. É melhor morar com a goteira do que morar com você. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente comece a ser crente dentro de casa, porque quando as nossas famílias forem santificadas, vai transbordar. Porque não dá para esconder uma lanterna acesa debaixo da cama. Não dá. Brilha, transborda. Você não abre a boca. Você é uma bênção só do povo olhar o seu comportamento. Agora você vem para a igreja, a semana inteira, cala a boca! Grita com os meninos, grita com o passarinho, grita, chuta o cachorro.
reclama com o marido. A vizinha escuta tudo. No domingo de manhã vem todo mundo com a bibliona debaixo do braço. Aleluia, a paz do Senhor, a glória a Deus. Se tem uma coisa que irritava Jesus, era a tal da hipocrisia. A única vez que eu via Jesus sem paciência era com os hipócritas, que falavam uma coisa, mas eram outra. O texto fala de poda, para aquele que já caminha florescendo e frutificando. Você está vivendo um relacionamento com Deus? Você já tem esse estilo de vida, do tete a tete com Deus, todo dia você gasta tempo com Ele. Você contempla Jesus através da palavra, porque a gente fala através da oração e a gente escuta através da Bíblia. Então é uma conversa, é um diálogo. Eu falo, depois eu escuto. Eu escuto, depois eu falo. E a palavra vai me limpando, vai me santificando, vai me lavando. E a gente vai andando. Tropeça aqui, escorrega, colar. Mas aí você evoca a palavra de Deus pelo poder da oração e pelo sangue de Jesus, que é quem nos salva. E continua andando. Mas tem a poda. Sabe por quê? Porque senão a gente fica metido à besta. E a gente acha que a gente é bom em nós mesmos. Gente, é só dar um banquinho para um crente que ele pensa que ele é Deus. Ser humano é assim, é da nossa natureza. A gente se envaidece por nada. A gente se envaidece por nada. A gente tem que orar pelos pastores, pelos líderes da nação, para que eles não se envaideçam. Porque a vaidade é o princípio da queda. O orgulho precede a ruína. Mas nós temos essa inclinação, por isso que Deus de vez em quando tira a gente do alto da montanha e vem, filho, vem, vamos para o vale. Vem comigo, vamos passear ali no vale, filho. Vai ser fácil não, vai ser ruim. Mas eu vou estar com você todos os dias. Todos os dias. Até a consumação do século. Deus não nos mima, Deus nos treina, nos fortalece. Nós temos o DNA dele, a gente não é fracote não, é o diabo que tem que fugir. Mas você não pensa que você vai ganhar autoridade deitado eternamente em berço esplêndido. Ele vai te apertar, ele vai te levar na roda, vai te quebrar. Não vai responder às suas orações imediatamente, vai te dizer não. E é aí que você vai ser aperfeiçoado. No momento do nosso aperfeiçoamento, muitas vezes nós nos rebelamos contra Deus. Por que eu estou passando por isso? Por isso mesmo aí, ó. Olha o orgulho aí, olha a soberba aí. Por que você acha que você não pode passar por isso? Você acha que você é melhor do que alguém? Você acha que você é mais santo do que alguém? É por causa dessa soberba do seu coração que você está passando por isso. Eu não amo o Senhor por aquilo que Ele me dá. Eu não amo o Senhor pelas orações que Ele responde imediatamente. Eu amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. E eu não teria condições de respirar se não fosse Ele. E Ele não desperdiça nem a minha dor. Eu nunca mais oro pelos filhos das minhas amigas que estão desviados do mesmo jeito. Eu nunca mais abraço uma mãe com um filho viciado em drogas do mesmo jeito. Eu nunca mais escuto uma mãe em aflição, seja lá a aflição que for com o filho dela, porque cada mãe tem a sua dor, uns filhos na droga, outros filhos no estilo de vida sexual totalmente torto, outros filhos que simplesmente estão cheios de razão e só acreditam na própria carne, no próprio braço, não acreditam em Deus, filhos no ateísmo. Cada uma tem a sua dor, mas é tudo dor de mãe. E a empatia foi forjada no meu coração, apaulada. Mas bendito seja Deus que eu não sou mais aquela mulher arrogante e vaidosa dos meus filhos. Eu pensava que era mérito meu. Lindos, cantando na casa do Senhor, participando de crianças diante do trono. Ah, como eu sou boa. Como eu sou boa mãe. Orgulho, soberba.
Seu filho está no caminho do Senhor, dá um glória a Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia dEle. A poda vem e dói. Mas a gente precisa da poda para dar mais fruto ainda. A gente precisa da poda para provar o nosso amor e a motivação do nosso coração. Nós só amamos a Deus quando Ele nos dá aquilo que a gente quer. Então a gente não ama a Deus coisa nenhuma, Ele é o nosso gênio da lâmpada. Eu amo a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele vai me dar e não vai me dar. Eu amo a Deus porque Ele é digno de ser adorado. Ele é digno do último fôlego da minha vida. E quando a gente vai estudar as podas, a gente vê umas características interessantes que eu queria compartilhar com vocês rapidamente. Tem a poda de limpeza e manutenção. Esse tipo de poda é utilizado para remoção das partes indesejadas da planta. Então tem aquelas folhas secas na nossa vida, né? Tem aquelas coisas ruins. E Deus tem que limpar, porque Ele nos ama. Ele nos ama do jeito que a gente é, mas Ele nos ama demais para nos deixar do jeito que a gente está. Então, amorosamente, Ele vem e Ele vai forjando, Ele vai podando. E Ele vai tirando os galhos secos e doentes. Pode ser a amargura, pode ser a rivalidade, as disputas, pode ser a inveja. A inveja é um galho horroroso. E Ele tem que tirar. Ele também tem que tirar as partes que estejam mortas na planta. Às vezes você vê uma planta, essa semana mesmo eu tive que tirar uma parte, eu tenho um buchinho lá na frente da minha casa, e ele foi cortado, ele foi cultivado como se ele fosse um bonsai. Então ele tem aquelas, sabe, ele parece aquela arvorezinha minúscula. E o topo ficou completamente seco. Morreu. Parece que deu uma doença no topo. Então eu tive que ir lá e cortar. Foi tão ruim para mim cortar, mas quando a gente corta, a gente tem a esperança que vai brotar de novo. E é isso que o Senhor faz. Ele tira as coisas ruins e as partes mortas da nossa vida, como a incredulidade, a falta de fé, a falta de misericórdia, a dureza de coração, os pecados ocultos. Ele precisa de tirar isso da nossa vida. E às vezes dói. Mas vai ser para o bem, vai ser para você florescer, frutificar direito, para te... né? Também tem a poda para tirar as partes infestadas de pragas. Às vezes a planta está cheia de praga. E antes de julgar o remédio, você tem que também tirar o excesso, para que ela possa realmente acelerar o processo de cura daquela planta. E os insetos da nossa vida, muitas vezes, são a murmuração, a ingratidão. Porque parece, é uma coisinha pequenininha, né, gente? Murmuração é uma coisa que está na vida. Igual mosca. Pernilongo. Está na vida. Pulgão. Está na vida. Mas destrói. A mosca, o inseto, né, o pernilongo, ele pode transmitir a dengue. A dengue pode ser mortal. Não subestime as pragas da sua vida, não, gente. Porque tem muito e porque já faz parte da sua história. Não subestima, não, porque isso tem poder de te destruir. A murmuração e a ingratidão são pragas na nossa vida. A Bíblia diz assim lá em Filipenses: façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Às vezes uma coisa pequena, como a murmuração e a ingratidão, aborta o plano de Deus na sua vida. Como é que Deus vai respaldar e abençoar um murmurador? Porque o murmurador está dizendo: se eu fosse Deus, eu faria melhor. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. A gente fala: eu quero fazer a vontade de Deus, mas você não consegue ser grato por aquilo que você já tem, por quem você já é. Não espera dar graças quando o mar abrir, não, gente. Dá graças antes. Não espera dar graças só quando o milagre chegar, não. Dá graças antes. Dá graças nas adversidades. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu te dou graças, porque o Senhor é quem cuida de mim. E se o Senhor está permitindo isso, é porque o Senhor tem um propósito. As más conversações, as maledicências, praga.
Às vezes você pensa que é o diabo que está levantando contra você. Não é não, é o tempo da colheita. Porque palavras são sementes. Você fofocou, você falou mal, você expôs a nudez do outro, você tornou o escândalo conhecido, você propagou a má notícia ao invés de propagar a boa notícia do Evangelho. Você emprestou sua boca para Satanás, você semeou. E o tempo da colheita chega. A gente pensa na lei da semeadura e colheita quando a gente entrega os nossos dízimos e as nossas ofertas, porque tem uma promessa de Deus, que Ele abriria as janelas do céu e derramaria bênçãos sem medidas para aqueles que não se dobram ao poder do dinheiro, mas para aqueles que entregam confiando que o Senhor é o seu verdadeiro provedor. Deus não precisa do nosso dinheiro, não. Nós é que precisamos dar, para não virar, o dinheiro não virar um Deus na nossa vida. A generosidade brota no nosso coração quando nós somos treinados em dar. E melhor é dar do que receber. A gente vai descobrir isso de uma maneira tão maravilhosa. Mas a gente não lembra dessa semente quando a gente fala. A gente lembra da semeadura e colheita quando fala do dinheiro. Mas repense as suas palavras. Porque lá no livro de Provérbios diz assim, que nós nos fartaremos dos frutos das nossas palavras. Vigie a sua boca. Que a sua boca seja para abençoar, lá em Colossenses. Mas agora abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Abandonem essas coisas. Deixa Deus tirar as pragas. Outra praga é a autossuficiência. A gente quer fazer tudo do nosso jeito. Se somos servos de Cristo, servos obedecem. Servos procuram discernir a vontade do Mestre. Também tem aquela poda que visa a retirada de ramos partidos em consequências de ventos e tempestades. Quando uma planta é afligida, né, às vezes a gente passa por uma grande tempestade, aí quebra um galho de uma árvore, né, despela a árvore, e às vezes tem que vir e podar para ela se fortalecer novamente, crescer novamente, e para aquela parte destruída da planta ser cortada para que ali nasça outro galho. Então ela precisa ser limpa. E às vezes nós também passamos por essas tempestades e ficamos quebrados. E Deus precisa vir com a mão poderosa dele e cortar o luto, o abandono, a traição, a rejeição, podar, tirar isso da nossa vida. A poda também vem para nos curar. E finalmente tem a poda por cruzar os ramos uns com os outros. Às vezes os ramos se entranham ali um no outro e impede o crescimento. Impede o crescimento. Às vezes Deus tem que vir com a poda para tirar da nossa vida o depravado, o perverso, o difamador. Com quem que você anda? Às vezes tem pessoas que saem da nossa vida e a gente não sabe por quê. Ou nós somos retirados da vida de alguém. Às vezes nós é que somos afastados pela mão de Deus da vida de alguém, porque a gente é uma praga na vida deles. A gente sempre se coloca no lugar da vítima, já notou? Mas às vezes nós é que somos os problemas. Não, a fulana afastou de mim, mas quando ela era sua amiga, você falava tão mal dela pelas costas. Deus escuta conversas que a sua amiga não escutou. Com quem nós temos caminhado, gente? Será que a gente tem caminhado com gente que vai nos ajudar a amar mais a Deus? A gente se junta com pessoas, porque nós temos que amar a todos. Amar irrestritamente a todos. Servir a todos. Ser solução na vida de todos. As pessoas que olham para nós devem ver na nossa vida o potencial de ser luz e sal, de dar sabor e de iluminar a escuridão onde a gente estiver. Mas para você andar junto, trazer para dentro da sua casa,
ter intimidade, confessar os seus pecados, buscar conselho, dividir as suas cargas. Você não faz isso com qualquer pessoa. Nós precisamos de buscar pessoas que estejam querendo crescimento tanto quanto nós queremos crescimento. Nós precisamos caminhar com pessoas que amam a Deus tanto quanto a gente ama a Deus. E nos fortalecermos mutuamente para que possamos, então, fortalecidos, servir aqueles que estão débeis. Tem umas podas que Deus faz na vida da gente. Aquele namoro impuro, aquela amizade que está corrompendo a sua sexualidade, está despertando em você o que não é de Deus e você já sabe. Então, por que vai continuar andando junto? Para que vai continuar dormindo um na casa do outro? Num tempo de tantas distorções e provocações na sexualidade dos nossos jovens. Para que mulher casada está tendo outro homem como seu melhor amigo? E homem casado está tendo outra mulher como sua melhor amiga? Seu melhor amigo é o seu cônjuge. Fica com esse mimimi. Não vai dar nada não. O que tem? Tem nada a ver. Cria um vínculo emocional. Daqui a pouco está confessando para a outra as dificuldades que tem com a esposa. Daqui a pouco é cama. Ninguém adultera. Adulterei, caí na cama dele. A gente entra num processo de queda. E o diabo vai dando corda para você se enforcar. E ele faz do mesmo jeito a vida toda. E os patos dos crentes tudo caindo. Você interrompe uma conversa fiada. Homens, assim como nós ensinamos para as mulheres que elas devem se vestir de uma maneira não provocativa, porque os homens são levados por aquilo que eles veem. Vocês homens também, busquem olhos santos. Você pode ver um decote uma vez, uma hora, você olhou, viu o decote, cobiçou, desejou, se excitou. Não olhe a segunda vez. É muito fácil pôr a culpa na mulher. A irmã veio com uma roupa, hein? A irmã está precisando de crescer. E você também está precisando de crescer, porque os olhos do santo vê tudo como santo. Tira o olho, não olha de novo, vence a sua carne, sai fora. José saiu correndo da mulher de Potifar, porque se ele ficasse, ele caiu nos braços dela. Santificação também está muito nos nossos olhos. Eu vou continuar ensinando mulheres, vocês são santas, se vistam como filhas de Deus, não como filhas das trevas. Agora eu quero ensinar para vocês, homens, nós mulheres somos levadas por aquilo que ouvimos. Homem casado, elogia a sua mulher. Essa história de homem casado dizer para outra, não, tá linda, cortou o cabelo, você emagreceu, fique com as suas observações para você. Porque é aí que começa a queda. Nossa, ele achou bonito. Meu marido nem notou que eu cortei a ponta do cabelo. Ele achou que eu cortei. Daqui a pouco a mulher está vindo para o culto, aprontando, querendo elogio do cara que elogiou ela. Gente, como eu escuto as mesmas histórias. Aí, a gente caiu. Toma vergonha na cara. Caiu não, você chamou o inferno para dominar a sua vida. Você começou a dar corda para o diabo. A gente não dá corda para o diabo. Aí depois vem com a boca arreganhada. Porque desgraçou 2 famílias. As marcas ficam nos filhos. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem um processo. Primeiro você tem que se sujeitar a Deus. Para você se sujeitar a Deus, você anda debaixo da asa dele. Resistir ao diabo é quando você vê a oportunidade. Resistir não é lá brigar com o diabo, não, gente. A oportunidade de eu pecar aqui, estou fora. Eu não vou pôr a minha carne na tentação, porque a carne a gente já sabe. Foge. E aí, ele vai olhar para você e ver, esse aí é crente mesmo. Tem que estudar outra estratégia.
essas podas acontecem. Deixa Deus levar para longe o depravado, o perverso, o difamador. Lá em Provérbios diz assim: o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Você não precisa de tratar mal ninguém, você não precisa de desprezar ninguém. Só não se aliance, não se una, não tenha conversinhas com quem você sabe que vai te levar para o mau caminho. Tem a poda de formação, que é a poda que vai dar formato. Tem o objetivo de dar à planta ou um conjunto de plantas uma forma básica de tronco e ramos, a fim de se ter uma distribuição equilibrada. Deus vai colocar cada um para cumprir o seu propósito. Às vezes a poda vem para te levar para o seu propósito de vida. Tem a poda de condução. É o objetivo orientar a planta em determinado sentido ou sobre um suporte. Acontece muito com as parreiras de uva, com chuchu, né? Você leva o ramo para aquele determinado suporte, para que ali você cresça. Às vezes Deus faz isso com a gente também. Tem a desbrota. Tira os brotos, que são ladrões, que surgem das gemas laterais, existentes em mudas e árvores e arbustos. Tem a finalidade de conduzir com maior vitalidade a haste principal. Então, às vezes, saem uns brotos que vai distribuir força do tronco. E aí, esses brotos são cortados para a força vital ficar no tronco. Deus te chamou para algumas coisas, mas você quer fazer outras. Você funciona em algum lugar com toda a força. Ah, mas eu quero cantar louvor, mas ninguém quer te ouvir. Entendeu? Deixa Deus tirar, deixa Ele levar, e entenda que isso é o melhor para a sua vida. O lugar do cumprimento da vontade de Deus na nossa vida é o lugar da nossa plenitude. Você pode estar no lugar melhor do mundo, se você não estiver dentro do propósito de Deus, você não vai ser feliz ali, não. E, finalmente, as podas das raízes. As podas de raízes são realizadas quando as raízes superficiais afloram na superfície ou quando se faz a troca de recipiente, passa de um recipiente para outro. Nas plantas de porte pequeno, a eliminação das raízes é um processo fácil, mas no caso de árvores mais velhas, é uma técnica onerosa e pouco recomendada, pois as árvores ficam suscetíveis à queda, sendo somente recomendado em casos excepcionais. Tem coisas, às vezes, nas nossas raízes que estão erradas. E Deus, às vezes, vai lá no princípio de todas as coisas para reajustar tudo. Ele poda para que dê mais fruto ainda. Eu não sei se você precisa de ser enxertado na videira de fato. Às vezes você está pendurado. Mas às vezes você já tem florescido e chegou um tempo difícil na sua vida. Deus já te usou tanto, já fez tantas coisas lindas através da sua vida, mas agora está um tempo tão seco. Não desanima, não. Fica firme. Deixa o Senhor podar, deixa Ele tirar o excesso onde precisa ser tirado. Deixa Ele reajustar as raízes e colocar também as ramas onde elas têm que ser colocadas. Eu não sei qual que é a poda que Deus vai fazer na sua vida, se é a poda de redirecionamento, se é a poda para tirar as pragas. Eu não sei o que é que Ele precisa fazer, mas eu quero te encorajar. Vai ser para produzir mais flores e mais frutos. Então, submeta-se ao processo. Mas certifique-se de que você está enxertado na videira. Recebendo a seiva de Jesus, a vida de Jesus, o caráter de Jesus, através da comunhão com Ele todos os dias. A gente não é crente só domingo, gente. A gente ora todo dia, a gente lê a Bíblia todo dia. Que seja um versículo que seja.
Para ali, deixa Deus ministrar e falar com você através daquele texto, daquele versículo. As crianças de 5 anos, muçulmanas, já sabem o Corão de cor. E nós crentes? Com muito a gente sabe o Salmo 23, João 3,16. E não muda a interpretação, não. Se for Almeida atualizado, se mudar para outra, aí vai dar tilt. Enchei-vos da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós estamos expostos à palavra todos os dias, ela funciona como um banho na nossa vida. Você não toma banho todo dia? Então lê a palavra todo dia. Você não come todo dia? Então lê a palavra todo dia. E você não quer, sua carne não vai querer a palavra, a carne vai querer Instagram, Facebook. Carne vai querer pregação no YouTube. É muito bom pregação no YouTube. É muito bom Instagram, se você está seguindo as pessoas certas, é edificante. Mas não é isso que nutre o seu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é com Ele direto. E o único mediador é Jesus. Eu não sou mediador entre você e Cristo. Entre você e Deus. Cristo é mediador entre você e Deus. A palavra ensinada, ela é maravilhosa. Mas ela se torna mais eficaz quando ela é desfrutada na sua casa todos os dias. Aí quando reúne os santos, aí transborda. Porque todo mundo já está cheio. Eu não venho para a igreja para receber, eu venho para a igreja para me juntar o meu querosene à chama do outro. A gente vem para a igreja, gente, para na congregação o nome de Deus ser glorificado. Eu já venho com a minha porção de casa. E eu derramo na conversa com o irmão. Eu percebo um irmão cabisbaixo, eu vou lá orar com ele. Deus te usa todo o tempo. Você está cheio, tem que transbordar. Você derrama um pouquinho no irmão ali, derrama um tiquinho no irmão aqui, derrama. E alegria abundante na sua vida. Porque é para isso que a gente nasceu. Feche os seus olhos. Ó Senhor. Nós estamos na Tua presença, ó Deus. Porque na Sua presença há abundância de alegria. E nós queremos Te dizer, ó Deus, que nós não queremos estar pendurados na videira. Nós queremos estar enxertados no Senhor. Para que a Tua vida pulse na minha vida. Para que os Teus pensamentos transformem os meus pensamentos. Para que o Teu amor envolva os meus sentimentos e as minhas ações. Que Ele me preencha e se derrame através de mim. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a amar como fomos amados, como somos amados. Ajuda-nos a perdoar como somos perdoados. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos misericordiosos, porque todas as manhãs as Suas misericórdias se renovam sobre nós. Forma em nós o Teu caráter, Jesus. Tira o que precisa ser tirado. Que venha a Tua poda, para que a gente possa produzir mais frutos ainda, a fim de que o Teu nome seja glorificado, a fim de que as nossas orações, Senhor, não vislumbrem apenas o nosso interesse particular e egoísta, a fim de que a gente caminhe em sintonia com o Senhor plenamente, que a nossa fé não seja apenas uma camiseta estampada, ou frequentar uma igreja, mas que a nossa fé seja nutrida
num relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, todos os dias da nossa vida. Sim, Senhor, nós queremos orar até aquele grande dia que vamos falar olhando para a face do Senhor. Sim, Senhor, nós queremos contemplar a Tua palavra, entendendo que ela é a conversa que o Senhor quer ter com a gente. E sermos guiados por essa conversa. Ensina-nos a andar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Que o Senhor abençoe vocês. E que você seja a igreja do Senhor. Dentro da sua casa. Que você seja um filho carinhoso, amoroso, gentil, participativo. Servindo aos seus pais como ao Senhor. Que você seja uma esposa como a noiva do Cordeiro. Santa, adornada, sábia, generosa, acolhedora, cuidadora. Que você seja um marido como Cristo, que não poupou a sua própria vida pela noiva. Que você derrame a sua vida pela sua família. Seja fiel, seja leal, seja honesto, seja amoroso, protetor. E que as nossas famílias glorifiquem o nome do Senhor. Não apenas com as palavras ou com os adesivos do carro, mas com a gentileza, a generosidade, o perdão mútuo, constante, cotidiano. Perdoem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Sejam leais à aliança que vocês fizeram. Profetizem sobre a próxima geração. Orem pelos seus filhos. Discipulem os seus filhos. Se vocês discipularem os seus filhos, vocês não precisam de temer as falsas ideologias que estão sendo plantadas aí fora. Faça o que você tem que fazer e você não vai precisar de pelejar contra o inimigo. Que Deus abençoe vocês. E que a casa de vocês seja uma luz. Porque ninguém pode esconder uma lâmpada acesa debaixo da cama. Deus abençoe.